Ótimo. Gente, se a internet cair, apagar tudo, é porque acabou a energia aqui em casa, porque tá chovendo muito. Aí a gente vai todo mundo pro Instagram e eu faço a transmissão pelo Instagram com 3G mesmo, tá? No escuro. Aí a gente vai se falando por lá. Então, qualquer coisa, se cair, apagar tudo, é porque tá chovendo, acabou a energia, aí a gente vai lá, pra live do Instagram mesmo. Então, vamos começar agora aqui, ó, 10, 9 e 10, oficialmente, nosso Corujão do Teote, que é a nossa correção ao vivo das questões mais polêmicas do Teote 2026. Depois de falar as questões mais polêmicas, que são aquelas que têm chance de recurso, de anular, para tentar ajudar vocês de alguma forma, a gente também vai falar o que mudou para a segunda etapa do TEOT. Foi anunciado lá no Congresso ano passado, eu estava lá, a SET falou como vai ser o novo modelo de avaliação da segunda fase, e tem algumas mudanças que podem repercutir na sua performance. Então, eu preciso que vocês treinem para isso. Independente se for fazer o nosso treinamento de segunda etapa ou outro, eu preciso que vocês estejam preparados para isso, senão vocês vão se assustar. Vocês vão ali se embananar. Então, tenham cuidado com as mudanças. E no final aqui eu apresento para vocês exatamente o que vai ser o nosso treinamento de segunda etapa e apresento essa oportunidade para vocês. Aqui está o QR Code do treinamento de segunda etapa, então para os R3 fica aí praticamente obrigatório fazer, né, um treinamento intenso nessa reta final aqui, esses 40 dias. Vocês não podem nadar e morrer na praia, tá? Então eu preciso que vocês não desistam de estudar agora. Ano passado teve gente que fez isso, passou na primeira etapa, relaxou, não estudou e aí não passou na segunda. Então não, assim, eu sei que é uma comemoração, mas não é ainda a palavra final. Vocês ainda têm uma prova difícil pela frente, então eu preciso que vocês treinem para ela. E é uma prova variada, uma prova múltipla. Ela tem diversas facetas, então elas. Por que será? Gente, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Vê se consertou. Tem um slide no cantinho? Tem slide no cantinho. Uai, você sabe tirar esse? Ah, vê se é esse aqui. Modo leitura. Colocar no modo leitura. Não deu, não? Ó, deu? Deu. Tá. Fechei. Minha filha chegou, talvez ela invada a live aqui. Ela tem 3 aninhos, mas tudo sob controle. O pai tá ali, a avó tá ali, espero que dê tudo certo. Então vamos lá. Então, treinamento de segunda etapa, tá, gente? Então, o QR Code aí, vamos começar. Para quem não me conhece, sou médico, ortopedista, cirurgião de mão, fui preceptor de residência médica, fui da SET, da SBOT Minas, por 3 anos, então eu conheço muita coisa lá dentro, por isso que eu falo o que eu falo aqui com vocês com propriedade, porque eu vivi isso ali na pele, né? Vivi como residente, obviamente, e depois vivi do outro lado também, como preceptor e como comissão de ensino e treinamento. Fundei o AutoAcademy em 2020, então esse ano a gente vai fazer 6 anos de existência e a gente teve já mais de 4.000 alunos aqui dentro da ortopedia. Cadê o E bode? nós Cadê o bode, amor? Chega tem na. um áudio aí ligado, vou te mutar, tá? Beleza. E PDF completo da resolução, a gente vai mandar para vocês no grupo. Acho que vocês já estão todos no grupo, né? Quem não tiver no grupo de do Corujão, que é onde eu vou mandar o PDF, entra aí no grupo do Corujão. Vou mandar para vocês aí no Corujão o próprio link do grupo, porque vocês mandam para os colegas de vocês, tá? Então, ó, vou colocar aqui, copiar link. Esse é o link do próprio grupo que vocês estão aí dentro do Corujão. Quem não tiver, pede o colega aí o link do grupo Corujão para vocês entrarem, que eu vou mandar o PDF completo da resolução, de todas as questões. Só que aqui eu não vou passar por todas com vocês, né? Senão isso aqui ia durar 4 horas, ia ficar super cansativo, e não é o objetivo hoje aprender e estudar. Hoje o objetivo é a gente ver o que pode ter de recurso, né? Acho que está todo mundo ansioso por esse momento, para saber o que pode ganhar aí uns pontinhos a mais, uns pontinhos extras. Alguém manda o link aí no chat, por favor, que eu tô compartilhando a tela aí.
Então, a gente vai focar nas questões polêmicas. Eu separei para vocês 10 questões, né? Espero ajudar. Não é possível que uma dessas aí, né, você não tenha errado para a gente tentar converter. Então, separei as 10 questões que eu achei mais polêmicas. Claro que podem ter outras, mas essas eu achei que daria para a gente ter uma chance um pouco maior de conseguir. Então, vamos lá. Ah, vai no Zoom, é? É, Vai no tá no YouTube, Zoom. não? Mutar aqui o CP, não sei quem é, mas vou te mutar, tá bom? Depois a gente abre no final qualquer coisa. Lembrando, pessoal, recurso será a partir de amanhã, 9 horas da manhã, até quinta-feira à noite. Vocês têm que fazer no espaço individual de vocês, lá dentro, no ambiente de prova. Vocês vão na questão que quer pedir recurso, clica lá, tem um espacinho de escrever e aperta salvar. Então, vocês têm que entrar lá na área de vocês para pedir o recurso da questão. O recurso ele tem um custo. Cada questão é R$ 275 no Pix e não tem devolução, tá? E olha só, não são aceitos recursos coletivos. Então, eu já falei e estou repetindo aqui para vocês que vocês precisam fazer com as palavras de vocês, tá? Vocês precisam mudar, não copiem do coleguinha, porque eles vão negar. Olha lá, aqui embaixo, serão indeferidos os recursos que denotem ser objeto de cópias. Então, assim, se você copiar o do coleguinha ou copiar o de um cursinho que fez ali eles vão cancelar, e aí ninguém ganha. Então, cada um faz o seu, com as suas palavras, a gente vai só jogar aqui as ideias para vocês, tá bom? Façam ali com o entendimento de vocês, com o aprendizado de vocês. Se anular uma questão, se você errou essa questão, você vai ganhar um ponto. Se você já tinha acertado a questão e ela foi anulada, não muda nada na sua nota. Aqui, Manu, tem aqui. A mãe já serviu você. Você não precisa pagar para ter o seu ponto ganho da questão que foi anulada. Então, por exemplo, se você pediu o recurso da questão de antibiótico e você não pediu o recurso da questão de fratura exposta, mas a de fratura exposta foi anulada e você tinha errado e vai ganhar ponto, você vai ganhar ponto. Não é porque o coleguinha que pagou é que você não vai ganhar, não, tá? Então, se eles anulam, anula para todo mundo ganha o ponto se tiver errado. Se tiver acertado, continua com a mesma nota. Então, é assim que funciona. O que é bom, né? Melhor do que redistribuir. Então, fica ponto inteiro, fica nota inteira. Vamos às questões. Primeira questão. Essa é uma questão de pediátrica com infecção, né? Uma mistura de ciências básicas aqui. E ela tem aí alguns problemas, 2 problemas, na verdade. Então, o que que tem de problema nessa questão? Em crianças com artrite séptica, com a cultura negativa, o agente etiológico que requer PCR para a identificação é. Eles queriam que a gente marcasse Quingela Quingara. Ok, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque existem outros que podem ser a resposta aqui. Porque cultura negativa pode ter outro agente que eu posso fazer PCR. Inclusive, o nosso mais famoso agente de todas as infecções, que inclusive pode ser Marsa, que é o Staphylococcus aureus. Então, aqui poderia ser C também, porque o Staphylo eu também consigo fazer um PCR se der cultura negativa. Agora, o segundo problema dessa questão é que Dali Malu colocou essa questão no nosso simulado, beleza. Mas o segundo problema dessa questão é que a Quingela Quingai. Deixa eu tentar mutar o Pedro aqui. Pedro, acho que é o seu, não sei. Gente, deixa mutado aí, por favor. Eu tô conseguindo mutar vocês. Você pode ficar lá. Não tô conseguindo mutar ele, gente. Mas melhorou. Bom, então, primeiro problema é que pode ser Staphylococcus aureus. Então, pode ser C ou D, tá? E agora, o segundo problema é que
não quer dizer que ela requer PCR para ser identificada. Ela pode ser identificada por outros meios. Então, a Quinjela Quingai poderia ser identificada por placa de agar, poderia ser identificada por tubos de hemocultura. Então, ela tem dois problemas. PCR não é a única técnica, mas o pior, o Staphylococcus poderia ser utilizado aqui com cultura negativa e eu tenho que fazer o PCR. E onde que tem isso? No Tajan e no Campbell. Então, vocês podem ter aí duas fontes para pedir o recurso dessa questão. Olha só. Tajan falou: polymerase chain reaction, que é a PCR, can be used to detect. Aí fala Quinjela, Quingai e Staphylococcus. Então, eu posso usar o PCR para identificar Staphylococcus. E o Campbell fala, ó, in one study, Quinjela, Quingai e o MARSA, que é o Staphylococcus multiresistente, não foram identificados e requeriram a PCR para identificação. Ou seja, essa aqui tem duas respostas, tá? Letra C ou letra D. Geralmente, eles não aceitam dupla resposta, eles anulam a questão, porque eles consideram que eles atrapalharam o raciocínio do aluno, né? Então, eles geralmente anulam a questão, o que é bom para a gente também, tá bom? Segunda questão. Na imagem apresentada que mostra a lesão. Vocês gostaram dessa primeira aí? Só me fala se vai dar bom. Vocês erraram ela? Porque se vocês erraram, eu acho que ela tem grande chance. Vai dar bom. Beleza. Então vamos continuar. Segunda questão. Na imagem apresentada, que mostra a lesão osteocondral do talos, o estágio da classificação de Bennett e Hart e a conduta terapêutica mais adequada são, respectivamente. Essa é bem perigosa, né? Porque ele simplesmente botou aqui a fotinha, que é um desenho esquemático, não é a radiografia, não é a TC. Quando a gente coloca um desenho esquemático ao lado dos outros desenhos esquemáticos, a gente consegue acompanhar a evolução daquela classificação. Mas agora, se tirar um desenho do meio da classificação e julgar aqui, é um pouco difícil você conseguir afirmar qual é o subtipo dessa classificação. Então, eu concordo com vocês. Muita gente reclamou que não dava para saber se era 2, se era 3, alguns queriam marcar que era 4. Então, ficaram na dúvida realmente se era 2 ou 4. Alguns ficaram na dúvida se era 2 ou 3, mas, gente, 3 não tem nas opções, então a gente nem precisa falar isso se for pedir o recurso. Agora, o problema é que ele falou assim, ó, o que que eu vou fazer de tratamento? Ele também quer saber tratamento. E as questões de tratamento, eu acho elas muito perigosas de serem feitas, porque as questões de tratamento, elas sempre vão ter uma ambiguidade, elas sempre vão ter uma divergência na literatura. O livro traz isso aqui pra gente. Estágio 1, uma pequena área aqui, ó, subchondral compression. Estágio 2, parcialmente destacada. Estágio 3, completamente destacado. E estágio 4 é um fragmento livre, é um fragmento solto. Como mutar os usuários? Gente, desliga o áudio. Deixa eu ver como que eu vou mutar essa galera. Não tem como eu saber qual é o número da questão, porque foram diferentes. A primeira questão foi da Quinjela Quingai, essa é a segunda, tá, gente? A questão varia, é diferente para cada uma ordem. Deixa eu ver como que eu vou mutar todo mundo. Tá atrapalhando, né, o som. Pronto, acho que o pessoal desligou o áudio, né? Agora, melhorou? Beleza, acho que tá mutado agora. Fiquem atentos aí ao áudio, deixa todo mundo mutado, tá? Para não atrapalhar os coleguinhas. Então, estágio 1, 2, 3 e 4. E aí, no livro, ele fala: estágio 2 é uma lesão intacta, can be drilled. Ou seja, pode ser perfurada, ela pode ser raspada, ela pode ser fazer um debridamento local ali, né? Para quê? Para estimular essa microperfuração, ela vai estimular a cicatrização e a revascularização. Então, voltando à questão, curetagem, perfuração, que era a que eles queriam. Mas, se você considera que isso aqui
é um tipo que está solto, poderia ser a fixação. Então, por isso que muita gente ficou na dúvida entre A, B, C, né? Então, essa questão deu dúvida, essa questão não está 100%, mas assim, eu acho que difícil, tá? Essa que eu acho mais difícil de anularem. A da quingela eu solicitaria, assim, com muita veemência, com muita certeza, porque realmente não tem dúvida que tem outras opções. Aqui poderia ser B, C ou D. Agora aqui não, aqui eu fico na dúvida se eles vão aceitar ou não. Vocês vão ter que trabalhar bastante aí nos comentários, no texto, para tentar conseguir. Mas como foi uma questão muito polêmica, muita gente reclamou, acho que tem chance, né, de vocês enviarem aí com as justificativas. Terceira questão. Não é a terceira na ordem da prova de vocês, tá? É a terceira das 10 que eu selecionei para falar aqui hoje com vocês, beleza? Então, ó, paciente 22 anos, bailarina com diagnóstico de sesamoidite. Essa aqui muita gente reclamou também, né? Vocês erraram? Me contem no chat. Sem melhora após 6 meses de tratamento. Ou seja, já tentou o tratamento conservador e não melhorou. Indicou a ressecção. Qual que é a via de acesso à estrutura em risco? Beleza, então você tinha que saber por onde que você entra para fazer a sesamoidite, por onde que você vai retirar o sesamoide e qual que é a estrutura em risco de acordo com a anatomia. Então, vamos lá. O acesso vai ser medial ou plantar? E qual a lesão, qual a estrutura que está em risco? Quando ele fala que é o sesamoide fibular, é o sesamoide que está mais lateral. Quando ele te dá medial ou plantar como opção, eu acho que dá para pensar no plantar, né? Mesmo que você nunca tenha estudado isso, vamos falar assim, nunca estudei isso. Se ele me dá duas opções, medial ou plantar, e o sesamoide que eu quero tirar é o mais lateral, que é o fibular, eu vou no plantar, né? Eu iria no plantar, que seria a C ou D. Mas aí ele joga ali, qual a estrutura em risco? Então vamos lá, vamos explorar essa questão. Campbell. Campbell, 14ª edição em inglês, que é a referência. Então, ó, o desenho que ele traz para fazer uma sesamodectomia fibular é o acesso plantar. Então, é um acesso plantar para o lateral e um acesso medial, ó, para o sesamoide tibial. Então, ele deixa claro que para fazer a sesamodectomia fibular, ele usa o acesso plantar. Até aqui tudo bem. Mas aí ele traz que a lesão da estrutura que vai ficar em risco é o plantar lateral. Só que olha só, o nervo plantar lateral, ele passa bem longe dos sesamoides aqui, né? Os sesamoides estão aqui e o plantar lateral passa lá do outro lado. Poderia ser o ramo profundo? Também não, porque também passa lá do outro lado. Então, eu acho que ele pecou um pouco nessa parte de anatomia e não fala nervo plantar lateral aqui no Campbell. Então, nessa parte toda, ele fala do acesso, ele fala de outras estruturas que estão ali, abdutor do hálux, mas ele não fala do nervo plantar lateral. Então, eu considero que essa questão pode ser, sim, uma questão para recurso, porque não teria resposta. Ou você poderia marcar D, por exemplo. Então, seria a C e a D, né? Mas não. Então, anatomia é a parte que eu não concordei com essa questão, apesar de concordar que o acesso é plantar, tá? Então, a questão anatômica foi o que me pegou. Eu vi vocês discutindo aí em alguns grupos e tudo, que o problema estava no acesso, mas eu acho que se você focar no acesso, eles nem vão ler o resto do seu recurso, porque aqui o Campbell deixa claro que o acesso para o fibular é plantar, tá? Então, eu não focaria muito no acesso, eu focaria mais na parte de anatomia para pedir recurso, ok? Podemos ir para a próxima? Beleza. Manda ok, só para eu saber se eu posso seguir. Aí, ó, Yasmin, você que errou, ó, pode pedir recurso dessa. Beleza, ok. Então vamos seguir. Quarta questão. Paciente de sexo masculino, 40 anos, vítima de trauma Não por pode ser. projétil de arma de fogo. É a questão do PAF, né?
tá também polêmica, tô vendo rolando nos grupos aí. PAF no quadril, no raio-x, ele tem uma fratura com desvio do colo. Então, fratura de colo do fêmur desviada, 40 anos. Sem presença de Ah, projétil ou fragmentos. Gente, não, tem pergunta. alguém Eu com pergunto áudio assim. ligado. Não sei quem é. Senão eu mutava aqui. Tem alguém com áudio ligado. Tenta desligar aí pra gente. É muita gente aqui, não consigo passar um por um pra mutar. Achei um aqui, mutei. Confiram aí, tá? Se vocês estão mutados, porque senão entra um sonzinho aqui, ó, e me desconcentra os colegas também. O que que eu fiz? Pronto. Então, o paciente teve um PAF no quadril e na radiografia tem uma fratura com desvio do colo e não tem projétil. Eu não vejo projétil, não tem fragmentos. Ou seja, parece que isso aqui é uma fratura com um PAF, talvez uma energia menor, né? Se eu não estou vendo projétil, não tem fragmentos, ou seja, não está tudo explodido, talvez foi só o impacto, a energia do impacto que causou essa fratura. Então, eu vou pensar em talvez uma energia menor. Não sei se é isso que ele está falando, não, viu, gente? Estou tentando explorar a mente do cara da banca. Qual o método de tratamento recomendado? Bom, a gente sabe que PAF causa fratura e aí a fratura é exposta, porque comunicou o meio externo com o interno. Mas ao mesmo tempo, essa fratura pode ter sido só pelo impacto. Passou perto ali a energia de trauma, ou o paciente caiu no chão, não sei, e não especificou, falou que não tem fragmento. Então pode ser que tenha sido só pela energia do trauma, então pode ser que não seja uma exposta. Mas ao mesmo tempo, ele fala assim que é um paciente jovem e a fratura foi desviada. Paciente jovem que a fratura desviou. Então, talvez seja uma energia de trauma maior. Também não sabemos. Então, a gente não sabe se ele quer que a gente faça um desvidamento por uma fratura exposta ou não. Então, isso até então a gente não consegue saber com esses dados que ele deu aqui. Então, vamos no que a gente tem de informação, que é o quê? Jovem, 40 anos, com fratura do colo do fêmur, desviada. O que que eu tenho que fazer? Eu vou reduzir essa fratura e vou fixar um parafuso. Então, para mim, a resposta dessa questão é B. Ó, B não, pode ser C, né? C. Redução incruenta. Eu não lavaria esse quadril, não acho que precisa lavar, que eu nem sei se é considerado uma exposta aqui. E lá no livro tem uma partezinha assim, ó, no Rockwood. As fraturas de baixa energia talvez nem sejam consideradas ali com a necessidade de desbridar, tá escrito lá no Rockwood. Então, talvez nem precise lavar esse quadril. Então, eu já vou para C, que é redução incruenta, fechada. Nem vou lavar. E vou fixar com parafuso. Eu marcaria a letra C nisso aqui. Jamais marcaria a artroplastia total do quadril para esse paciente aqui. Então, eu acho que essa questão está errada. Eu acho que não, eles não queriam pôr gabarito letra A, não. Eu acho que eles queriam colocar outro gabarito aqui. Não sei o que exatamente que eles queriam, não, mas eu acho que essa questão não tá dando, não tá clara se ele quer que você trate o paciente como exposta ou não. Não tá claro se ele quer que você reduza aberto ou não. Então, eu acho que essa é uma questão passível de anulação. O Rockwood ele deixa ali uma diferença entre baixa energia e alta energia. Quando é alta energia, você tem que abrir para fazer o desbridamento, nesse caso aqui do PAF. Mas ele fala lá que quando for baixa energia, talvez você nem precise desbridar. Então seria redução incruenta, fechado. E quando é fratura com desvio em jovens, é redução fechada e fixação interna, né? O RAF é redução aberta com fixação interna. E o RFFI é quando é redução fechada e fixação interna. Então, para mim, você vai fazer a redução fechada e fixação interna desse paciente. Então, para mim, tinha que ser a letra C, tá? Então, vocês vão pensar aí o que vocês acham que tinha que ser para falar com as suas palavras. Eu estou trazendo para vocês uma discussão realmente para a gente pensar junto aqui. Vocês concordam? Vocês erraram? Vocês também acharam essa questão estranha? Me contem aí. Pensei igual. Deixa eu ver se eu consigo mutar todo mundo. Clique participantes e depois mute all.
Então vamos lá. Participantes. Mutei todos vocês. No final a gente abre de novo, tá, gente? Mas fiquem mutadinhos aí, por favor. Deixa eu ver. Marquei, pensei igual. PAF não é naturalmente alta energia? Claudino, eu também achava, mas está lá no Rockwood, nessa parte, que talvez o baixa energia desse PAF não seria considerado. Então, eu vou até pegar o print depois para vocês. Eu vou colocar um PDF junto. Eu acho que eu não tinha colocado, não. Vou acrescentar esse PDF dessa parte do PAF, tá? Bem estranha, tá? 90% marcou C. Então, assim, achei estranha. Eu solicitaria recurso dessa. Então, vamos continuar. Vamos seguir aqui para as nossas questões. Vocês estão vendo a questão 5 já aqui? Só manda ok aí se tá ok, se tá aparecendo. Sim, beleza. Então, vamos. Paciente de 23 anos refere em torse de tornozelo durante uma partida de futebol. Não sei para que esse enunciado de 6 linhas, mas vamos lá. Isso nem parece ortopedista, né, que fez. Apresenta edema na face medial do tornozelo, equimose e dor à mobilização. As radiografias não evidenciaram sinais de fratura e o exame de ressonância mostra rotura nos ligamentos tíbio-talar anterior, tíbio-calcâneo. A porção do ligamento deltoide acometida e sua função são respectivamente? Gente, quem estuda ortopedia, quem estuda ensino, quem trabalha com isso há mais tempo, né, há mais anos, sabe que os ligamentos que compõem o ligamento deltoide é a coisa mais polêmica que existe. Então, o cara foi muito corajoso em botar essa questão, porque é muito divergente na literatura os componentes do ligamento deltoide. A chance dele botar essa questão aqui, ela ser anulada, era 99%, e ele conseguiu. Eu não concordo com essa questão, tem divergência na literatura, ele foi muito corajoso, talvez, não sei se foi a IA que fez, não sei, mas não concordo, tá? Então, a porção do ligamento deltoide acometida não é superficial, em algumas literaturas, ela seria profunda. Então, não seria a letra A. Olha só o que, que a gente tem no Mota e no Campbell, falando que é a porção profunda. Deep, both deep components, nananã, the posterior deep tibio-talar ligament. Então, não é superficial. No Mota e no Campbell. Ó, porção profunda, ligamento tibio-talar posterior profundo, tibio-talar anterior profundo, que tem a função de. Mas eu nem precisei para função, não. Já aqui no começo da anatomia, eu já acho que é profundo. Ligamento tibio-talar anterior. Tibio-talar anterior. É profundo. Então, eu solicitaria recurso dessa questão. Então, quem errou essa questão, pede recurso dela, porque na literatura do Mota e do Campbell, ele coloca que essa porção é do deltoide profundo e não superficial. Não teria resposta. Nesse caso, não teria resposta. Mas você não precisa nem falar isso. Se ele fez uma questão, a questão tá errada, você já pede para anular, tá? Ninguém vem pedir para trocar alternativa não, viu, gente? Porque senão você sacaneia o seu coleguinha. Então, todo mundo pede para anular a questão, porque aí você lascou ali, né? Então, todo mundo pedindo, e essa aí também dá para pedir anulação. Isso aqui, gente, acho que nunca aconteceu, viu? Em 6 anos de Orto Academy, eu sempre considerei ali uma ou duas que eram passíveis de anular. Esse ano, eu achei 10 opções para vocês. Então, esse ano eu achei realmente a prova muito estranha. Então, continuando. 6, são 10, tá? Lembrando que, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. 187 pessoas ao vivo. Para os R3, a gente tem o treinamento de segunda etapa, que é totalmente online, onde você tem o preparo para todas as subetapas ali, prova oral,
Estaremos preparados para as mudanças da segunda etapa, que já já eu vou falar as mudanças da segunda etapa. Prova de habilidades, prova de exame físico, radiografias e ângulos. Então, todas essas provas da segunda etapa, vocês serão preparados no Treina 2 Etapa, que é o nosso curso preparatório para a segunda etapa online. Ah, gente, eu falei a cereja do bolo aqui. Vocês têm treinamento individual, prova oral individual no Treina 2 Etapa, em horário marcado com o professor, só você e o professor, para treinar a prova oral. Isso aqui, gente, é muito importante. 270? Ah, R$ 270 a o recurso. Gente, esse treinamento é muito importante de prova oral, porque não é todo mundo que tem isso durante a residência, tá? Então a gente vai treinar individualmente com vocês, beleza? Então, para quem é R3, treina 2 etapas, inscrições abertas. E para quem é R2, vai entrar no R2 agora, a mentoria, tá? Com 80% das vagas preenchidas, vai acabar igual ano passado, beleza? Combinado? Então vamos lá. Continuando aqui, sexta questão. A artrite inflamatória é mais comum em homens com mais de 40 anos. E o percentual aproximado de histórico familiar positivo para a mesma doença são, respectivamente, por que que isso aqui gerou polêmica? Porque alguns falaram assim, é pegadinha. Ele está falando artrite inflamatória, mas ele está querendo que eu considere a artrite gotosa como uma artrite de depósito de cristais e não como uma artrite inflamatória. Então, eu vou marcar espondilite anquilosante. Tanto é que teve um aluno meu que falou assim: Marcela, caiu espondilite anquilosante, 2 ou 3. Por quê? Porque a pessoa às vezes olha aqui e fala assim: ah, é pegadinha, isso aqui não é artrite gotosa, isso aqui é espondilite anquilosante. Mas olha só, ele queria artrite gotosa. Então, assim, dá para pedir recurso, tá? É só vocês pegarem onde está escrito de artrite gotosa e de espondilite anquilosante, que um chama artrite inflamatória e o outro não, para tentar pedir recurso. Eu também não gostei dessa questão. Então, assim, ao invés da pessoa simplificar e falar o que ela quer, mas não, eles rodearam muito e aí acabam trazendo controvérsias na resposta. Então, essa é uma questão que dá para pedir recurso também. Sétima, nas fraturas do quadrante posterolateral do planalto tibial ou platô tibial, a via de acesso de Lobenhofer envolve. A via de acesso de Lobenhofer é uma via de acesso posteromedial, ela é um pouco diferente e ela pode ser feita, né, com um acesso ali com diferentes descrições na literatura. Então, também foi um pouco perigosa essa questão. Olha como é que está no Mota. Uma dessas vias de acesso especiais envolve a osteotomia da cabeça da fíbula, cuja vantagem é a exposição do canta. A principal desvantagem dessa via, defendida por Lobenhofer, é o nível de dissecção tissular requerido, que envolve o isolamento do nervo fibular e a luxação da articulação tíbio-fibular proximal. Alternativamente à osteotomia da cabeça da fíbula, é possível realizar a osteotomia do epicôndilo lateral. Então, não ficou claro se a osteotomia do epicôndilo lateral é uma opção dentro da Lobenhofer ou não. Entende isso aqui? Não está assim. O acesso de Lobenhofer é a osteotomia de cabeça da fíbula e a osteotomia de epicôndilo lateral é outra técnica. Só falou que é uma alternativa, mas a gente não sabe se é uma alternativa com o mesmo nome, dentro da mesma técnica. Então, ficou difícil saber se era a letra B ou se a letra A também estaria certa. A gente não sabe se a osteotomia do epicôndilo lateral é uma alternativa dentro da técnica de Lobenhofer, pela frase do Mota, entendeu? Então, se você marcou A ou B, você pode julgar isso aí. Falou assim, olha, se você marcou A, você pode julgar, olha, poderia ser A ou B, entendeu? Então, tem como vocês tentarem. Não sei se eles vão aceitar essa que tem uma probabilidade menor dentro das 10, mas se você errou, claro que vale tentar, né?
E, além disso, essa osteotomia permite desinserção do ligamento colateral e do tendão do músculo poplíteo. Então, de fato, é uma desinserção, não é uma tenotomia. Por isso que a D realmente não seria passível de ser alternativa para marcar, tá? Então, a dúvida seria entre A e B. É óbvio que a letra B é a mais correta, né? Que é aceita. Mas se você pensou em letra A, você pode tentar justificar com essa parte aqui do Geraldo Mota. Então, continuando aqui agora, ó, oitava questão. Fratura periprotética desviada da patela, do tipo 3. Valesca, vai ter um PDF com todas as questões, tá bom? Os recursos, eu posso enviar também esse PDF aqui, se vocês quiserem. Mas só se a gente bater 100 alunos no treinamento de segunda etapa que eu vou mandar. Então vamos. Ano passado foram 300 alunos, viu? Ano passado a gente teve 300 alunos no treinamento de segunda etapa e a maioria esmagadora passou com 90, 95, 98 pontos. Então, de fato, é um curso destruidor, tá? Vamos bater a meta, vamos lá. Questão de fratura periprotética desviada da patela tipo 3. A melhor conduta entre as citadas a seguir é imobilização rígida, imobilização articulada, osteossíntese da patela e trocar o componente ou remover o componente osteossíntese. Ele queria que você marcasse a letra D. Só que não existe isso tão claro assim aqui no livro, não. Olha só o que temos aqui na literatura. Rockwood, então, falando de fratura periprotética da patela. Primeiro, ele traz a classificação. Até aqui tudo bem, né? Classificação tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Que existe A e B. Ele não falou disso, ele só falou tipo 3. O tipo 1, o mecanismo extensor está intacto. O tipo 2, o mecanismo extensor está rompido. No tipo 3, A e B, o mecanismo extensor está intacto. Se eu pegar isso aqui, que o tipo 3, o mecanismo extensor, está intacto, e venho para o fluxograma, mecanismo extensor intacto, eu iria marcar tratamento conservador. Se eu pensasse só nisso, calma que tem outras variáveis. Mas se eu pensasse só nisso, eu já ia errar a questão. Tratamento conservador. Beleza. Vamos continuar. Lendo no texto agora. Quando tem estoque ósseo adequado, é razoável eu fazer uma revisão do componente patelar. Beleza. Avulsões do polo proximal e distal podem ser suturadas. Se tiver uma deficiência óssea grave, eu vou fazer a ressecção da patela e patelectomia. Artroplastia de ressecção. Eu vou fazer uma patelectomia. E tem uma nova técnica de reconstrução para o tipo 3B, que tem perda óssea e soltura do componente, que foi descrita recentemente. Ou seja, não chegamos a conclusão nenhuma. Não sabemos o que ele quer que você marque. Não sabemos se ele quer que você conserve, porque ela é 3 e 3 tem um mecanismo extensor intacto. Não sabemos se ele quer que você faça osteossíntese ou remova o componente. Não sabemos. Não tem resposta. Achei uma questão que dá para recurso, tá? Então, essa é uma questão que dá para recurso. Esses prints são todos do Rockwood, 10ª edição. Obviamente, todos os livros aqui são das referências bibliográficas, tá? Então, essa é uma questão que dá para pedir recurso também, muito estranha, não está claro. Nona questão. Na avaliação radiográfica da consolidação óssea por estabilidade relativa, durante a transição da fase de cicatrização para de remodelação, o calo periosteal apresenta-se. Ô, gente, o que que é. Calma, calma, que a pergunta do Luiz Otávio é muito importante. E eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo aqui para mandar. Peraí. Vocês aguentam mais um pouco aí, que tem mais coisa para a gente falar aqui.
Eu gosto, viu, gente, de falar de ortopedia. Se deixar, eu vou virando à noite aqui. Então, deixa eu acelerar, que vocês já devem estar cansados aí. Vamos lá. Gente, tá lá o calo ósseo. Estabilidade relativa tem o calo, lembra? Tem um micromovimento ali, strain, forma o calo ósseo. Primeiro é um calo mole que vira um calo duro e depois esse calo vai. Módulo. Hã? Daquele jeito, apresentação. Ah, esqueci. Onde que era mesmo? Era assim? Reading View? Deu certo, Gui? Não sei. Vocês estão vendo tudo certo aí? Deu, beleza. Aí esse calo ele vai remodelar, né, então tá lá um calinho gordinho ou grandinho e ele vai diminuindo. Mas ele fala aqui, ó, que é na transição da fase de cicatrizar para remodelar. Se ele tivesse falado na fase de remodelar, eu não tinha dúvida que esse calo ia estar diminuído, né, ele tá lá no tamanho, ele vai diminuir. Agora quando ele me fala que vai ser na transição da fase de cicatrização para remodelação, eu ia marcar estável. Eu ia marcar feliz estável. Então eu achei muito estranha essa questão, não acho que está claro o que ele quer aqui e dá para pedir recurso. Então, para mim, na fase de transição, ele está estável e depois é que ele vai ficar diminuído, porque nessa fase de cicatrização, ele tem primeiro ali um aumento do calo, né, ele é um calo mole, vira um calo duro, para depois remodelar. Então, ele quer saber na transição. Vocês entenderam a pegada? Se ele tivesse falado na remodelação, é óbvio que é diminuído, né, mas ele botou a palavra transição. Aí ele sacaneou os 1.200 candidatos aí que fizeram a prova. Enfim, eu acho que tá uma questão estranha. Quem errou, acho que cabe recurso sim dessa questão. Próxima, 10ª e última questão. Essa aqui é quase assim, se eu tivesse lá na 7, para mim isso aqui seria 100% de anulação, porque tem divergência clara, evidente na literatura. Vocês erraram essa aí? Alguém errou essa do ligamento? Sim, então vamos lá. O estresse em adução do joelho com 30 graus de flexão avalia o ligamento colateral, medial ou lateral? Lateral. Isolado ou a cápsula posterolateral também? A cápsula posterolateral também. Então aqui seria a letra C e não a letra A. Por quê? Onde falou isso, Marcela? O Campbell até fala lateral, mas aquele livro esquecido que sempre volta das cinzas, Falopa, ele traz o seguinte, ó: a abertura lateral em flexão de 30 graus, testa, ligamento colateral e cápsula posterolateral e até LCA, viu? Ó, aqui também fala, ó: se o joelho apresentar uma abertura apenas em flexão, existe lesão do LCL, associada ou não à lesão da banda iliotibial, do tendão do poplite, do tendão do bíceps, ou seja, não é isolada do ligamento colateral, isolado não, lateral não, tá? Não é isolado, poderia ser letra C, claramente, cápsula posterolateral sim. Se ele tivesse invertido aqui, ó, aí ia estar errada, né? Você concorda que eu não poderia ser C, mas ele não inverteu o posterolateral com medial. Eu tenho uma alternativa certa aqui, a letra C. Então aqui, questão 10, gabarito deveria ser letra C, de acordo com a nossa literatura. Olha só, em flexão de 30 graus, o ligamento, eu estou testando lesão do ligamento colateral lateral, ligamento capsular, lesão da cápsula posterolateral e do LCA também. Então, A e C corretas, eu marcaria C, mas Falopa tá aí para defender vocês, tá? Falopa tá aí para ajudar nos recursos. Captaram?
Diga, tem uma pessoa com dúvida. Vamos aqui continuar então, gente. Eu quero explicar para vocês o que mudou na segunda etapa. Como agora eu vou falar da segunda etapa, quem for R1 e R2, se quiser, pode sair, mas antes de sair, chama a nossa equipe aí no privado para vocês conhecerem mais sobre a mentoria 2026. 80% das vagas estão preenchidas e vão esgotar, igual esgotou nesse ano. Apostilas impressas, acompanhamento, treinamento de prova oral ao longo do ano. Então, assim, não tem nada que chegue aos pés da nossa mentoria para te treinar para a prova. 96% de aprovação se você fizer 80% da mentoria e 100% de aprovação se você fizer 90% do que tem aqui na mentoria. Então, pode entrar, né? A gente vai caminhar junto aí. Agora vamos para segunda etapa? Vamos falar com os R3 aqui agora. Essa semana vocês vão descansar, viu, gente? Nós vamos começar segunda-feira. Depois eu vou ver essas outras que vocês mandaram aí, tá? Pô, essa da força, qual que é da força? Não sei, mas podem mandar aí que a gente vê no final. Bom, então vamos falar o que mudou na segunda etapa. Vou tentar ser rápida aqui para vocês. Agora a gente tem um novo modelo de prova para testar vocês. Vocês vão fazer a prova lá no Royal Palm, que é um resort, Royal Palm Resort Plaza Fitness Master Club. Tô brincando, mas é um nome grande assim, é um hotel maravilhoso, super caro. Eu lembro que lá, na época, quando eu fui fazer, a gente tinha que ficar em filinha indiana, assim, todo mundo de blusinha social, calça social, sapato social, em fila indiana, do lado da piscina, assim, do lado da piscina com as crianças pulando, nadando, brincando, as mulheres tomando sol, os homens brindando cerveja, champanhe. Então, assim, parecia uma cena de filme, todos se divertindo e a nossa filha indiana, assim, cabisbaixa, indo pro abatedouro. Gente, foi triste, eu lembro disso direitinho na minha cabeça. E aí ficou um tempo a prova acontecendo em outro hotel, outra parte do hotel, agora voltou para essa parte. Então pode ser que aconteça com vocês a mesma coisa, pode ser que vocês passem do lado de uma piscina, todo mundo se divertindo e vocês indo lá fazer a prova oral. Mas enfim, é só para falar para vocês que existem vários salões, é um resort, é um complexo, então vão ser vários lugares diferentes que vocês vão fazer as provas, tá? Mas lá no dia eles vão te instruir. O que eles deram de recados? Isso aqui são fotos dos slides lá da reunião da SET no Congresso, Congresso Nacional, Congresso Brasileiro de Ortopedia. Chegar uma hora antes do início, levar um documento com foto físico, né? Uma carteira, carteirinha do CRM, carteira de motorista, não precisa levar caneta, resumo, livro, comida, tá? Isso vai ter lá para vocês e vocês não têm onde guardar isso. Só vai ter um saquinho lá para eles guardarem o telefone de vocês, porque vocês precisam do telefone para ir de Uber, né? Alguma coisa assim. Pode levar o telefone e um documento, tá? E lá eles guardam. Eles serão guardados pela Caprioli. Quem não sabe o que é Caprioli, é a empresa de eventos que ajuda na organização. Inclusive, quem precisar de hotel, translado, eles ajudam com algumas coisas assim, mas vocês mesmos podem contratar. Eu fiquei no Nacional Inn, se não me engano, que é perto ali do trevo. É um trevo grande, não dá para ir a pé, tem que ser de Uber. Mesmo assim, é um dos mais perto, que é o Nacional Inn. Você pode ficar também, se estiver com bala na agulha, no próprio hotel onde vai ser a prova, tá? Mas aí são mais cifrões aí adicionados. Você precisa estar disponível nos 2 dias. Então você tem que comprar sua passagem, considerando que você vai estar 2 dias inteiros lá. Então vocês vão estar dia 13 e dia 14, porque vocês não sabem se vocês vão fazer a prova de manhã, de tarde, de um dia ou de outro. E eles avisam com pouca antecedência. Eles avisam pertinho, então não dá para saber. Vocês têm que estar disponíveis lá para fazer a prova. A primeira fase, então, vocês já fizeram, agora vocês vão para a segunda fase. E ela tem a fase teórico-prática, que é oral. Como que é oral? É um salão enorme, cheio de mesas, onde você senta no meio de 2 examinadores e eles vão te avaliar. E tem um telão lá na frente, lá no alto, grandão, onde você vai vendo o caso clínico e respondendo. Então, quem tem óculos, não esqueça os óculos, a lente,
Quem não usa óculos, dá uma testada antes, porque alguns reclamaram de não estar enxergando e às vezes nem sabia que precisava usar óculos, então assim, não deixem passar isso aí, vocês precisam enxergar e às vezes fica longe, a mesa às vezes fica longe do telão, porque é muita gente, é muito grande, é muita falação, então é difícil concentrar, mas vocês, né, já tenham isso em mente, que vocês vão chegar lá, sentar, falar tudo que está vendo. Essa é a parte oral. São 16 questões, 8 com uma dupla de preceptores, depois você sai, vai para outra mesa e mais 8 questões, 8 casos clínicos. E a parte prática, é aqui que mudou. A parte prática agora vai ser dividida em competências cirúrgicas e competências clínicas. Então, já já eu vou explorar isso aí. Deixa eu falar um pouquinho aqui da oral antes, só para vocês entenderem. A prova oral, então, ela vale 30%, as competências clínicas 15% e as cirúrgicas 15%. Você precisa de um mínimo de 50% em cada uma das provas, isoladamente, né? No mínimo 50%. Mas para passar, você precisa ter pelo menos 6 em 10. E o que que a gente fez aqui? A gente analisou todos os temas de prova oral que já caíram nos últimos 6 anos, a gente destrinchou, a gente colocou, ó, 2024, que caiu 2025, 22, 20, aqui a gente acrescentou 25, 19 e 18. E aí a gente criou o a estatística de Manchester das dos temas de prova oral. Igual a gente fez a estatística de Manchester das questões de prova fechada, a gente fez outra estatística só de prova oral, para a gente saber o que caía mais. Então, fazendo alusão ao protocolo de Manchester, que é aquele de atendimento de urgência do paciente, onde a bandeira vermelha, a fitinha vermelha, é o que tem mais urgência, o vermelho é o que tem mais chance de cair. Depois do vermelho tem um grupo de temas laranjados, depois amarelo, depois verde e azul é quando nunca caiu. Então a gente classificou isso aqui para vocês. A gente pegou os 108 temas que mais caíram nos últimos 6 anos e a gente gravou eles todos para vocês. Então, assim, ano passado, a galera saía da prova e falava assim: Marcela, eu vi as suas aulas ali na tela, eu falei tudo, eu sabia tudo. Por quê? Porque os alunos tinham visto todos os casos clínicos que eu coloquei previamente no curso. Então, aqui a gente precisa ter treinado todos os casos para você sair falando com fluidez, com propriedade, com segurança. Se você não fizer isso, você vai agarrar. Você não vai passar. Teve gente que não passou. Da segunda etapa, nadou e morreu na praia. Então, é para treinar, tem que treinar, tá? Como que a gente faz isso? Põe um vídeo lá, eu passo os slides no vídeo. Você tem 6 minutos. Você vai treinar em casa, os 6 minutos falando. Na hora que dá 6 minutos, eu entro no vídeo e falo tudo que era para você ter falado, para você ver se você acertou ou não. Então você já vai treinando e depois já aprende o que, que tinha que falar de certo. Então é mais ou menos isso aqui, gente. Né? Então a gente tem aqui questões de pediátrica, 1/3. Sempre tem uma ou duas questões de mão. Então, olha só, 5 questões vão ser de ped. 2 questões vão ser de mão, uma ou duas de pé, uma ou duas de ombro, uma de quadril, uma de joelho, uma de básicas, uma de tumor e uma de coluna. É mais ou menos isso aqui, tá? Para dar as 16 questões. Essa é a estatística dos últimos 6 anos. Então, eu sinto muito, mas você vai ter que dominar a PED. Se não dominou para a primeira etapa, agora não tem como escapar, tá? Nós vamos ter que dominar a pediátrica para responder isso aqui. Como fazer, Marcela? É muita coisa. Vamos focar nas provas que já caíram, nos casos clínicos que já caíram. Você vai decorar os 100 casos que tem aqui, 108 casos que tem aqui. E é isso aí. A prova oral, gente, é um raciocínio. Ele quer que você vá de um começo para um fim. Então, você tem que organizar o raciocínio. Você vai começar ali de estatística, exame físico, epidemiologia, mecanismo de trauma, e vai expandindo e vai explorando até chegar em tratamento. É sempre esse raciocínio. Vocês vão ver que é sempre assim. E as questões, elas vão ter alguma situação que vai te levar ou para um diagnóstico, ou ele já dá o diagnóstico e você tem que dar o tratamento, tá? Então, a gente vai sempre ver esses 2 caminhos. Eu fiz esse desenho aqui muito profissional para vocês entenderem. Então, a gente vai partir de um diagnóstico
Você pode ter que falar os exames complementares, ele pode pedir epidemiologia ou alguma coisa clássica, algum epônimo, algum sinal, ou mecanismo de trauma, ou a fisiopatologia daquela doença, doença de Dupuytren, as fases de Luque, ou exame físico daquela doença. Então, a partir desse diagnóstico, a gente tem essas ferramentas que podem ser exploradas. A partir daqui, geralmente, ele vai para um slide de classificação, então você tem que saber as classificações, e a partir daqui ele vai para um slide de tratamento. Só que ele não para aqui. Ou você vai ter que explorar a diferença de tratamento conservador e cirúrgico e falar alguma coisa de tipos de cirurgia, ou ele pode pedir para você citar as complicações. Então vocês vão ver que lá durante o nosso treinamento, os 108 casos clínicos, a gente fala muito assim, ó, complicações. Então sempre tem as básicas, você já vai soltar automaticamente ali, ó, complicações. Infecção, soltura de material, descenso de ferida. Então, assim, tem algumas que você sempre vai soltar, e depois tem algumas mais específicas de cada doença, de cada fratura, que a gente vai explorar para decorar também, para ficar bem fácil de sair a informação, né? Sim, eu vou mandar. Todo mundo do treinamento de segunda etapa recebe uma planilha com todas essas cores da estatística de Manchester para escrever e preencher qual era o diagnóstico de cada caso clínico. Ele vai em branco e você vai fazer os diagnósticos e vai escrevendo lá, tá? Então vocês recebem uma planilha de checklist. Eu adoro checklist. Não sei se vocês já me acompanham há mais tempo e sabem disso. Mas eu adoro checklist. Eu acho que ajuda muito visualmente na organização, mentalmente ali, saber que você está na estratégia certa. Então, tem a estatística junto com o checklist para você ir marcando o que já foi desenvolvido. Além disso, tem as pranchas de radiografia que a gente deixa disponível para vocês imprimirem, para vocês treinarem em casa com a régua, com a caneta, né? Então, tem as pranchas de radiografia também, além dos checklists. E, claro, as listas de exame físico, né? Tem lá a lista de todos os exames físicos de cada articulação. Então, vamos seguir aqui, vamos continuar. O que vai mudar então, afinal? A parte de competências clínicas, porque antes era exame físico. Você ia lá, falava os exames, alguns epônimos, alguns exames completos da mão, do pé e pronto. Mas agora eles resolveram piorar a situação de vocês. É uma prova que não é exame físico mais. É uma prova que ele vai ser discutido uma situação clínica que pode abordar propedêutica são os exames, tá? Raciocínio diagnóstico, interpretação de exames de imagem, então pode ter uma ressonância lá para você fazer diagnóstico de LCA, pode ter uma radiografia de quadril para você falar que o quadril está luxado, vai pedir conduta, vai pedir métodos terapêuticos, se você vai tratar conservador, cirúrgico, se for cirúrgico, você vai preferir o quê? Haste, placa. E também relação médico-paciente e comportamento ético nessa etapa ainda. Então ele vai te botar lá e ele vai te botar lá simulando um consultório. Ele vai simular que você está no ambulatório. Eu acho que vai ser isso. Você vai ter que sentar e consultar um paciente ali na frente dele. Então você vai ter que perguntar a historinha dele, fazer ali uma anamnese, vai ter que pedir o exame, aí o cara vai te dar o exame. Ah, eu quero um raio-x, ele vai te dar um raio-x, eu quero uma ressonância, ele vai te dar uma ressonância. E aí você vai fazendo ali uma consultinha rápida. Quem já treina muito isso na residência, acho que vai ter facilidade. Mas se vocês não sabem disso antes de chegar lá, vocês iam se assustar. Então já se preparem, porque acredito que vai ser nesse modelo, nesse formato. E vocês serão treinados comigo para isso no nosso treino 2 etapas. É algo novo ainda, a gente não tem certeza exata de como vai ser, mas a gente vai simular situações para que vocês se preparem para isso. Essas foram as mudanças. Então, competências clínicas. Essa foto eu tirei lá da 7, da apresentação que eles fizeram lá no congresso. Ó. Então, o que ele vai avaliar de você? Propedêutica, raciocínio, se você vai conseguir diagnosticar, interpretar o exame de imagem, conduta e métodos terapêuticos e relação médico-paciente. Aqui em propedêutica, ele pode te pedir para fazer um exame físico no paciente. Então, pode envolver você ter que levantar e pedir para o paciente fazer o movimento do ombro, fazer os testes de impacto, enfim, né? Vai ter alguma coisa do tipo lá.
Provavelmente você vai ter que dar alguma notícia para ele. Isso aí a gente vai explorar bem, tá? Fiquem tranquilos. Vocês vão treinar para dar notícia ruim, a TJ que infectou, ou o paciente que ficou paraplégico, vocês vão ser treinados para como conduzir essas situações lá no curso Treina 2 Etapas. Podem ficar tranquilos. A prova de competências cirúrgicas continua mais ou menos a mesma e vocês vão ser treinados, ou vocês vão ser testados quanto a conhecimento e execução, procedimentos invasivos ou cirurgias, desde a indicação, então eles podem pedir indicação, eles podem pedir planejamento, planejamento de ATQ, por exemplo, podem pedir anatomia, podem pedir vias de acesso, estrelinha aqui, ó. Isso aqui eu tô achando que vai ser quente. Então a gente vai estudar isso aqui no treinamento de segunda etapa. Quem não estudou para a primeira etapa, agora não tem como escapar, nós vamos dar uma lida nisso aqui, porque vocês precisam decorar. E habilidade manual, que é você passar a fresa e tudo, beleza? Então, para isso, a gente criou o curso Treina 2 Etapa, que é o nosso preparatório de 4 semanas, vai do dia 9/2, ou seja, vocês têm 7 dias para ir para a praia, para quebrar o pau, descansar, fazer o que quiser, relaxar, ir para as montanhas, meditar, beber todas, fazer o que quiser. Dia 9/2 a gente começa e a gente vai estudar todos os dias, o dia inteiro, até dia 13 de março. Então, separem aí, passem os plantões. Se quiser um dinheiro, faça plantão essa semana, porque depois do dia 9 a gente vai ficar junto, intenso, no grupo o dia inteiro. E vocês vão aprender muita coisa, tá? Vocês vão sair diferentes depois desse curso. As aulas já estão disponíveis, então já tem como assistir essa semana, para quem é muito ansioso, mas eu recomendo descansar. Essa pausa, ela é benéfica, tá? Para a mente, para o cérebro. Vocês ficaram muito estressados, foram muitos estudos nos últimos meses, eu sei, então essa pausa ela é importante. O cronograma é pesado, por isso que eu sugiro que vocês descansem agora, para que vocês não cansem final de fevereiro, 15 dias para sua prova, entendeu? É melhor descansar agora para começar com tudo dia 9. Faremos assim então, teremos conteúdo de exame físico, lá a gente tem 2 tipos de aula. Uma aula que é uma aula, mais aprofundada, tá, de exame físico, eu mostro tudo, e outra aulinha que é só os testes, que é só os vídeos dos testes, tá. Então, aqui dentro vocês vão ter os 2 formatos, os 2 modelos de aula. Então, quem precisa aprofundar mais, ainda não tem muito conhecimento, vai na primeira. Quem quer só revisar, vai nessa segunda aqui, que é só papo, só os testes, um passando atrás do outro, ó, tá vendo? Fiz correndo aqui só para vocês verem. Todos os testes, um atrás do outro. Vocês também vão ter os vídeos das habilidades. Então, aqui vocês têm o vídeo explicando tudo que vocês podem ter que fazer, medir, linha de Whiteside, corte da TJ, tudo que vocês vão ter que responder, tá aqui em vídeos. E, gente, não é vídeo de 40 minutos, 50 minutos, não. É vídeo curto. Olha, ó, colocar o suspensório de Pavlik, as complicações do suspensório de Pavlik. Vou te ensinar tudo, tudo em vídeo, tudo aqui. E ano passado foi totalmente suficiente. E radiografias e ângulos. Vocês vão ver, ó, as aulas de radiografia mais aprofundadas. E para quem não quiser aprofundada, tem a parte só direto ao ponto, onde eu só falo os ângulos. Em sal salvático, Caton de Champs, Blackburn Peel, TAGT, eixo do membro inferior, Cora, tudo aqui, tá? Então a gente tem os vídeos com tudo. O vídeo mais aprofundado e o vídeo mais resumido. E a prova oral? É aquilo que eu falei para vocês. A gente tem aqui, ó, as 108 questões que mais caíram nos últimos 6 anos. Acho que são quase todas que caíram nos últimos 6 anos, e aí vocês têm a lista das que caíram mais, lógico, que é a nossa estatística de Manchester. E aí, olha que legal. Vocês viram que contou até 6 minutos? Até 6 minutos você foi respondendo em casa, vendo o vídeo. Quando deu 6 minutos, ó, zerou, eu entro falando o que que eu responderia em cada slide. Gente, vocês não têm ideia. Vocês vão responder isso aqui lá. A galera vai ficar de boca aberta. A galera saiu da prova oral me mandando mensagem assim: Marcela, foi você que fez a prova? Foi você que fez a prova? Porque era exatamente isso aqui, tá? A prova oral é isso aqui. Não tem para onde correr. Ainda coloquei o livrinho bonitinho aqui, ó. Seu Rockwood. E um resumão no final, mas não só tenho esse resumo, não. Eu quero que vocês treinem mesmo. Beleza. Próximo treinamento é o novo modelo.
de competências clínicas, que a gente vai fazer treinamento ao vivo junto. Eu esqueci de falar aqui a cerejinha do bolo, né, a gente tem prova oral individual em horário marcado com o professor, beleza? Então vocês que vão entrar no treinamento de segunda etapa vão ter um horário para fazer uma prova oral, para testar isso antes. E essa prova oral a gente faz em 2 momentos, um no comecinho ali, de fevereiro e um mais no final de fevereiro, com 8 questões diferentes. Que aí você vai sendo treinado para surpresa, para ser surpreendido, entendeu? Porque lá no dia você vai ser surpreendido. Eu quero que você chegue preparado, eu não quero que você tenha medo da prova. Eles que têm que ter medo de vocês, beleza?